Me segue no Instagram, eu criei um Instagram. Eu gosto de números porque eu sou narcisista. Me segue no Instagram. Como a animação indie conquistou o mundo? Bom, não é de hoje que vemos uma crescente surreal no interesse das pessoas quando o assunto é animação, antes do grande auge da internet. Me referindo assim ao YouTube ou redes sociais, tudo se baseava na televisão. Se você queria ver um desenho, era da TV, ou tinha que baixar uma temporada inteira de Fullmetal Alchemist no torrent. Se você fosse um pouco mais velho, era motivo de zoação, chacota, tá ligado? Pois assistir animação era coisa de criança. Com algumas exceções, claro, obviamente, né? Entretanto, meu amigo, assim como as marés, os tempos mudam constantemente. O que era para criança foi evoluindo conforme passar dos anos, de Hanna-Barbera até Netflix. Muito de estilo e gosto das pessoas mudaram. Somente o básico de um desenho clássico já não saciava mais o anseio por mais e mais e mais, e de repente, em um piscar de olhos, ontem o que era um rato em um barco cantando, hoje temos uma garota palhaça ansiosa enfrentando seus questionamentos existenciais e vazio cósmico perante a quantidade de informação infinita e resistente nas moléculas do universo. E pois é, as coisas evoluíram de forma interessante, né? E essa peculiaridade conquistou o mundo. Sabe por quê? Porque assim como a Amazing Digital Circles, os desenhos indie chegaram dando uma voadora nos grandes estúdios e emissoras, e é justamente isso que vamos falar hoje, da maneira incrível que as animações independentes conquistaram o mundo. E muito prazer, tá? Eu sou Silveira Alan, tá? Se você não for por aqui na moral, se inscreva nesse canal, pois fazemos um bom trabalho aqui com muito amor e dedicação a você, meu caro ouvinte, telespectador. Deixa um like, tá? Comenta qualquer coisa pra engajar, porque isso ajuda demais essa pessoa que vos fala, tá? E hypa este vídeo, porque na moral, tu não sabe o quanto isso ajuda a gente a alcançar os céus, pois a meta é dominação global. E primeiramente eu queria pedir desculpa pra galera que comentou na comunidade sugerindo o tema, né, que é o vídeo de agora, né? Porque eu pensei nisso, sei lá, cara, quase 2 minutos depois que eu postei o negócio. Então desculpa, mas não se preocupa, seus esforços não foram em vão, porque tá tudo anotado pra eu trazer depois pro canal, tá? Então obrigadão pela sugestão todo mundo, eu vou fazer depois dos vídeos que vocês sugeriram lá, né? E é isso, tá? Não tem mais o que falar, bora explicar, né? Vamos entender como diabos a animação indie chegou onde chegou, como ela conquistou este mundo. Então, bora lá, né? Primeiro, o que é indie? De acordo com a enciclopédia, indie é uma abreviação do termo em inglês independent, que significa independente na nossa língua maravilhosa, né? E remete ao produto ou estilo cultural que foge às grandes massas, produções, empresas ou distribuições. Então categorizamos uma produção indie como uma parada mais independente, algo isolado de grandes empresas, um artista ou produção que não necessita de ajuda direta de peixe grande no ramo, tá ligado? O indie ficou conhecido pelo estilo de música mais alternativo nos dias de hoje, sacas? Como Arctic Monkeys, The Strokes, The Smiths, por exemplo. Entretanto, de um tempo pra cá, o sentido da palavra indie foi aumentando para todo tipo de produção fora das mãos dos magnatas da indústria. Assim temos jogos, mangás e o tema do vídeo de hoje, as animações. E assim, cara, algo que era antigamente visto como alternativo, fora do padrão, tá ligado? Atualmente consegue se autossustentar sem aquele cachê, sem aquela injeção das grandes marcas, tá ligado? Acho que deu pra sacar, né? Tá bom, mas da onde surgiu de fato esse hype, essa explosão da animação indie, esse interesse todo? É uma longa história, tá? Porque existem X fatores pra isso, muitos fatores mesmo, tá ligado? Mas assim, tá? Vamos começar pela história da animação em si, tá? Vamos escalonando aos poucos. Começamos então nos anos 20, lá na era de ouro das animações, que obviamente, tá? As primeiras animações vieram bem antes disso, mas, né, vamos encurtar as coisas. Tivemos Walt Disney estreando a Ratazana do Mal, Branca de Neve 37, Pinóquio em 40 e por aí vai.
Tudo nessa época era o passado nos telões do cinema. Aí somente em 1948 que o primeiro desenho para TV é oficialmente lançado, Crusader Rabbit, que eu admito que eu nunca ouvi falar dessa porra até o momento que eu fui escrever esse vídeo. Até o ano de 1957, pra ser sincero, é o completo foda-se nos desenhos de televisão, mas tudo isso mudou, porque nesse mesmo ano surge a tão amada Hanna-Barbera, com os Flintstones, Jetsons e outros caralho. Essa mesma fórmula de Hanna-Barbera, onde eram apenas aventuras isoladas cada episódio, sem muito aprofundamento de nada, algo bem family friendly, né? Claro, com suas exceções, perdurou até 2010, com a vinda do maior Big Three da história da Cartoon Network, Hora de Aventura, Apenas um Show e Gumball. Que a partir daí, meus amigos, muita coisa mudou, tipo pra caralho. No grande auge da Disney, o que temos? Em sua maioria, adaptações de contos infantis. Para aquela época era tudo muito novo e também fazia muito sentido pro estilo de vida e mentalidade que a sociedade tinha naqueles tempos, sacas? Em Pinóquio, por exemplo, se você não obedecer os seus pais, você vai ter muitos e muitos traumas pro resto da sua vida. Quase tudo era adaptação dessas antigas histórias, muito mais focado pro público infantil, tentando pregar os valores existentes naquele período. E aí as coisas foram mudando, se adaptando conforme as gerações, tá ligado? Assim, Mulan, de 88, é muito mais maduro e desenvolvido do que Cinderela, de 1950. Deu pra sacar, né? Agora vamos voltar um pouquinho no começo dos anos 60, tá bom? Com a Hanna-Barbera lançando Flintstones e Jetsons, onde o estilo de vida americano era o famoso American Dream, sabe? Só que os jovens começaram a questionar essa mentalidade, começaram a se revoltar contra o sistema, criticar os valores capitalistas daquela época e até mesmo se posicionar contra a guerra do Vietnã, que acontecia naquele tempo. Só um pequeno adendo rapidão, tá? Antes que venha encher meu saco pra falar, ai, Alan, você é um comunistinha chafado, você está falando que o capitalismo é errado, não. Por favor, né, não interprete errado, né, pelo amor do céu, acho que você tem uma capacidade cognitiva de entender o que eu estou querendo dizer aqui é história, tá, é história, fatos que aconteceram, a minha opinião não interfere sobre o que aconteceu antigamente, tá ligado, então por favor, tenta entender o que eu estou querendo dizer aqui, não é a minha opinião política, mas sim fatos que aconteceram, tá bom, então por favor, tá, fica na paz. Porque eu estou pressentindo que vai ter algum maluco psicopata comentário que vai falar merda. Em prol de explorar essa geração mais ousada, mais questionadora, mais crítica, os tão conhecidos hippies, né? Hanna-Barbera lançou Scooby-Doo em 1969, no auge do movimento, um grupo totalmente inspirado nessa galera. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, tá? Tal como a Disney soube se adaptar, né, às gerações que sempre vinham, a Hanna-Barbera fez a mesma coisa e soube fazer isso muito bem. Hanna-Barbera continua dando uma de marroraga e se adaptando sempre, assim lançando a Cartoon Network, que, fun fact, originalmente era para somente passar clássicos da Hanna-Barbera e nada mais. Eu já fiz um vídeo explicando totalmente a história da emissora, se você quiser conhecer mais, por favor dá uma conferida naquele vídeo porque tá bem legal. Novos desenhos foram criados, porém seguindo um padrão que todos os episódios teriam seu fim. Nenhum deles está diretamente conectado um ao outro, não teriam desenvolvimento suficiente para criar uma única história. Resumindo, eles podiam ali explorar um desenho ao máximo, tá ligado? Porque eles não estavam presos a uma história, uma única história, porque vamos concordar, tecnicamente esses desenhos não têm uma história, tá ligado? Em si, sabe? Então, cada episódio era uma aventura nova, sacas? A Disney também seguiu esse mesmo modelo durante um bom tempo, lá nos seus desenhos transmitidos na televisão, e a Nick também. Claro, por mais que alguns desenhos tivessem sim uma história sendo contada, como Kim Possible ou KND, por exemplo, mas eram poucos suas exceções. Entretanto, toda a parada realmente mudou quando a geração do Big Three, composto por Hora de Aventura, Apenas um Show e Gumball, finalmente chegou.
Hora de Aventura começou com algo bobo ali, tá ligado? Algo meio idiota. Entretanto, foi se desenvolvendo e amadurecendo junto com o telespectador. Quanto mais o Finn conhecia o seu mundo, mais o jovem que assistia o desenho conhecia o seu próprio. Em apenas um show, você podia agradar o público mais velho e mais novo simultaneamente, colocando situações que ambos enfrentam e vão ter duplas interpretações para esses dois públicos, entende? E ainda fazer uma excelente história nisso tudo, misturar ali o nonsense de desenhos com o bom e velho sitcom. E sim, se você não sabe, apenas o show é categorizado como sitcom. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer com esse bababá todo? Gerações! Cada geração tem sua preferência e como se identificam nas animações, e é isso que as conquistam. Causas externas da nossa querida sociedade mudam os gostos e pensamentos, e isso é refletido na mídia, principalmente em desenhos ou animes. Com isso tivemos Hora de Aventura com toda a sua sensibilidade em questão da própria razão e sentido da vida, sacas? Ou apenas um show se basear sobre dois marmanjos estarem perdidos e sem rumo nenhum no futuro. Até mesmo a Disney viu todo o sucesso que esse formato fez e criou Gravity Falls, com todos os mistérios e desenvolvimento na relação de todos aqueles personagens. Assim foi seguindo com Over the Garden Wall ou House e Amphibia, por exemplo. Tem mais? Tem, mas eles foram o que vieram na minha cabeça agora. É assim, tá? Não é de hoje que a gente sabe que a nossa geração é considerada a mais fodida de todas, a mais sensível, ansiosa, a mais desgraçada que já existiu, tá ligado? Isso responde exatamente a pergunta de como o indie conquistou o mundo. É fácil, adaptação. E assim, meu irmão, a visão é essa, tá? Todos esses desenhos têm ali seus pontos de detalhes, fatores altamente identificáveis, tá ligado? E agora, meu irmão, eu vou citar aqui uma entrevista, pelo menos uma parte dela, obviamente, né? Feita com o pessoal da Glitch Studio, com os criadores, lá no site da Comic Con. O entrevistador pergunta: há muito conteúdo na internet. O que criadores de animação independente devem fazer para se destacar e encontrar seu público? O estúdio responde: principalmente apenas correr riscos e desconsiderar antigos formatos de produção. O formato de TV 22x22 está morto e as pessoas estão procurando programas que se aprofundem na vida e na personalidade de seus personagens. Programas episódicos de status quo simplesmente não são mais atraentes. O público quer experimentar um programa que realmente fale com eles em um nível pessoal e que muito raramente vem do conteúdo muito seguro produzido pelas principais redes. É nisso que as produções indie se apegam, e principalmente as animações. Não só isso, é o importante que fez as animações indie se destacarem das grandes produções. O que provavelmente é tão importante quanto tudo isso que eu falei é liberdade criativa. Tudo em animação indie, na animação independente, é altamente experimental, tá ligado? Pode ali explorar todos os cantos existentes da criatividade, sacas? E uma emissora que, por mais que muita coisa maravilhosa tenha surgido de lá, não me entenda errado, muita coisa é barrada, né? Tem ali um limite. Eu sei que esse não é o termo certo, mas eu não consigo pensar em outro melhor, mas acho que dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Elas são muito seguras. E pelo amor do céu, tá? Não me entenda errado, como eu falei, ainda tem as suas exceções, tá? Toda regra tem exceção. E muitas ideias, formas de expressão, linguística, animação, sei lá o que, acabam sendo muito barradas, muito censuradas por conta que precisa, né? Numa TV você precisa agradar a maior parte do público, não tem como eles fugirem disso, tá ligado? Você precisa principalmente agradar anunciante engravatado, tá ligado? Porra! Né, que muitas vezes engravatado não faz nem ideia o que tá fazendo ali. Eu vou dar um exemplo recente. O House chegou na bengola de ser 100% cancelado por ser diferente dos padrões da Disney, tanto em história, design e world building. A desculpa que o rato capitalista deu foi que não vai agradar as crianças.
E sim, eu realmente acredito que realmente foi uma das razões do quase cancelamento total da série. Os outros motivos vocês sabem qual que é, né? Não vou nem mencionar aqui porque não vale a pena. Mas olha que motivo de merda para finalizar uma história, uma série tão boa. O futuro de uma animação não tá mais na TV, cara. Tá na internet. Até mesmo, sei lá, em um streaming, tá ligado? A realidade é o seguinte, cara. Muitas empresas, né, muitos grandes estúdios hoje em dia, malucos, os caras tão perdidos pra caralho. Não sabem o que fazer, sacas? Porra, vê o último grande lançamento da Disney que foi o Wish. Porra, pelo amor do céu, aquilo ali é uma desgraça ocular. Chato pra porra, horrível. E olha que estamos falando de uma comemoração, se não me engano, de 100 anos da Disney. Aí lançaram aquela porcaria. Não existe mais amor nesses lugares. Algo muito diferente do que vemos em novos estúdios independentes lançando, como a Glitch ou a Iron Circles. Eles sabem administrar suas próprias marcas sozinhos e não precisam de ajuda de peixe grande, porque eles estão se tornando esse peixe grande sem a mãozinha de ninguém. Caralho, velho. A Glitch tá com uma loja física no Japão. Isso é um negócio muito foda de ver o como projetos originados de internet podem dar um soco na cara de grandes estúdios. Estamos na era da independência criativa, meu irmão. Uma coisa muito legal de se mencionar é que eu vejo uma galera reclamando da demora de lançar novos episódios dessas animações, mas veja bem, meu povo, você prefere algo rushado e cagado ou demorado e aperfeiçoado? Um diamante demora para ser polido, meu irmão. A pressa é inimiga da perfeição. As equipes que trabalham nesses episódios não são tão grandes assim, entende? A Enxerga demorou mais de 1 ano para produzir 15 minutos de piloto. Tá tendo todo um hype em cima de somente um episódio novo de Atlas and the Stars. Então é melhor que demore, porque a gente sabe que vai vir coisa boa. Bob Iger, um dos grandes nomes da Disney, disse em uma entrevista em 28 de novembro de 2023 o quão a lógica de quantidade acima de qualidade prejudicou o estúdio. E é muito legal ver eles reconhecendo isso, entende? Algo que estúdios indies já tinham percebido faz tempo, o que sinceramente é o óbvio. Nem sempre tempo é dinheiro, principalmente quando seu ramo é o entretenimento. Outra coisa muito incrível de se notar, né, de se falar, é a profissionalização que está tendo dentro dessa área, desde uma melhora drástica na animação em si, né? Como roteiro, storyboard, marketing, comércio e até mesmo dublagem para outros países. Pelo amor, o Briggs está dublando Amazing, tá ligado? Cara, em que mundo você ia imaginar que uma animação, sei lá, de YouTube ia ter tanta verba, tanto investimento, tá ligado? Eu volto a dizer, cara, essa galera toda percebeu o que o público quer, percebeu o que a geração quer e se adaptou tal como fizeram um dia no passado, tá ligado? O ciclo se repete, só que ele não tá só repetindo de forma igual, ele tá se aperfeiçoando, tá ligado? De uma maneira mais livre, mais sensível, tá ligado? Porra, é legal de ver isso. A gente se identifica com 3 gatos contrabandeando uísque, a gente se identifica com 3 ratos de rua formando uma família muito mais unida que muitos de sangue. A gente se identifica como é difícil às vezes deixar o passado pra trás. A gente se identifica com 2 crianças sozinhas na vastidão do universo, em um barco e um mundo com seres além da própria compreensão. A gente se identifica com uma menina que só quer ter uma vida normal. Esses tipos de história são que podem ser escritas e desenvolvidas quando você não tá ligada a realmente a nenhuma grande empresa. Você tá livre para contar a história que quiser. Mentes criativas finalmente podem extrapolar os limites das suas próprias criatividades, sensibilidades e principalmente valores. Para concluir, o que eu posso dizer é que, cara, que futuro magnífico nos aguarda, tá? A liberdade das amarras, o correr solto da criatividade é algo que estamos presenciando. Podem aguardar, tá? Estamos presenciando o nascimento de uma nova era das animações. Precisou de muita história e fases para isso enfim acontecer. Que fenomenal essa revolução da animação, cara, que a gente tá vivendo.
E bom, meus amigos, fim de mais um vídeo, tá? Eu espero que tenham gostado, tá? Isso é um tema de vídeo que eu achei bem legal trazer, sabe? É um debate bacana, porque, pô, tu vê agora o Digital Circus, cara, eu acho que lançou, acho que episódio 6 agora, né? Cara, é um absurdo o quanto chegou longe uma animação, pô, Hazbin Hotel, Reluva Boston, Amazon Prime, quanto a animação indie foi longe. E como, porra, é um começo ainda, é um começo de uma nova era praticamente, sabe? É algo muito foda de acompanhar isso presencialmente, né? Presencialmente, né? Pelo amor de Deus, eu não tô lá, né? Digitalmente, né? Melhor, acho que eu tenho certo. Que honra, é uma honra ver tudo isso com os próprios olhos, sabe? Deve ser a mesma sensação da galera, né? Da veiarada que viu Walt Disney nascer, que viu, pô, Hanna-Barbera nascer, sabe? É claro, não tô comparando o mesmo peso histórico, né? Mas acho que deu pra entender, né? Deu pra entender o que eu tô querendo dizer, né? Puta que pariu, não se faça de ignorante, né? Se você gostou, chegou até aqui, comenta qualquer coisa, deixa um like, se inscreve nesse canal. Estamos trazendo muitos vídeos ultimamente, né? Estamos, né? Só eu fazendo tudo, né? Maravilha, né? É isso, tá? Me segue nas redes sociais e... até o próximo vídeo. É isso. Falou.